Olá, o portal Tempo Online, o Jornal Tempo e o Jornal Super Notícia seguem entrevistando, levando para vocês as propostas dos candidatos nas principais cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, fechando o ciclo aí dos principais candidatos de Ribeirão das Neves, cidade vizinha a Belo Horizonte, com cerca de 300 mil habitantes. Quem é o nosso convidado de hoje é Marcos Antônio da Silva, o Marquinhos do PRB, que tenta pela primeira vez assumir a prefeitura de Ribeirão das Neves. Você, internauta, seja eleitor de Belo Horizonte e principalmente de Ribeirão das Neves, quiser enviar sua pergunta para ser respondida pelo candidato aqui ao vivo, por favor, sinta-se à vontade de levar sua questão até ele. Quem participa conosco dessa conversa é também Letícia Silva, do portal Tempo Online. Ô Marquinhos, é um prazer receber você aqui. Prazer meu. A gente já recebeu aqui as candidatas Glaucia Brandão e Daniela Correia e que estão aparecendo aí como favoritas, pintando como favoritas, e você como uma terceira força nessa disputa. E isso, o que gera de conforto e de desconforto para você como uma via alternativa a essas duas aí? Desconforto praticamente nenhum, né? O conforto é total porque temos uma proposta diferenciada das duas e aí estamos buscando o nosso espaço, buscando uma condição melhor para a cidade. E essa condição de ser a terceira via, encaramos como uma oportunidade que a cidade está nos dando. E as pessoas querem essa terceira via. Em que você sintetiza assim, essa diferenciação em relação às outras duas? As nossas propostas, elas trazem mais coerência, porque nós temos um ponto principal que é economizar nos cargos políticos, os cargos de encaixe político, economizar nos aluguéis, para a gente conseguir fazer obra. Então, assim, a nossa administração, ela tem um ponto fundamental, que é economizar para conseguir fazer obra. Neves arrecada X e gasta X. Nós temos que arrecadar X, mas gastar um pouco menos para conseguir fazer as obras que a população tanto pede. Você acha que a administração atualmente está gastando muito e investindo pouco? É isso? Ela gasta muito com os aluguéis e gasta muito com esses cargos políticos. Nós temos que economizar. Economizando, consegue-se fazer obras. Do que se entende também que está, na sua visão, com excesso de funcionários. Os funcionários não técnicos, né? Funcionários políticos. Sim. E a cidade não comporta essa questão. Nós temos que realmente diminuir esses cargos políticos. Pois é, qual que é a sua proposta? Você já trabalha com números, com revisão aí da estrutura das secretarias? Como é que é isso? As secretarias em si, nós vamos manter o número de secretarias. Nós vamos diminuir os cargos que são comissionados, que são os gerentes, superintendentes, os diretores, até mesmo cargos ligados à imprensa, que são vários cargos. Esses cargos foram criados ao longo do tempo para encaixar as pessoas que estavam em campanhas. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos diminuir esses cargos para a gente conseguir economizar. Um outro ponto fundamental é que quase todos os prédios da cidade, os prédios que funcionam órgãos públicos, eles são aluguéis. E nós temos que fazer o quê? Construir novos prédios que com condição adequada para conseguir fazer economia. Temos um exemplo claro no centro da cidade, a nossa UPA, que atende a região central, a região de Veneza, ela é um prédio muito bem, de condições muito boas, mas ele é alugado. Pagamos mais de 20 mil reais de aluguel de uma UPA que deveria ser um prédio próprio. E temos a condição de construir, porque nós temos terreno e tem essa condição. Entendi. Essa economia, que nós damos exemplo aí da UPA, vai economizar mais de 200 mil anual, quer dizer, 240 mil anual. Em 4 anos, R$1 milhão seria economizado só com essa UPA. Ô Marquinhos, você é uma pessoa que é bastante conhecida do eleitor, vereador por 2 mandatos, chegou a presidir a Câmara, não é isso? E também foi secretário de esportes, não é isso? Isso. No primeiro mandato do Wallace. Primeiro que as pessoas que falam sobre a administração atual do Wallace Ventura, que não pode se candidatar, já que ele está concluindo o 2º mandato consecutivo. As pessoas diferenciam muito o primeiro mandato do segundo. E o segundo muito alvo de críticas. Primeiro, como é que você se sente tendo sido secretário dele? E também qual que é a avaliação que você faz desse 2º mandato do Wallace Ventura? A nossa avaliação fria é que no primeiro mandato eu concorri a vereador, ganhei de vereador de 2004, de 2005 a 2008. E naquele momento a nossa disputa foi com poucos partidos. Estávamos com 3 ou 4 partidos e conseguimos fazer o primeiro ano da administração
né, do atual prefeito foi muito coerente, foi feita uma economia muito grande. No segundo mandato, para a reeleição dele, foi feito um agrupamento de vários partidos, no qual tinha mais de 25 partidos junto. Nossa. Depois que veio o segundo mandato do Wallace, o que aconteceu? Ele agrupou essas pessoas que estavam, esses ex-candidatos vereadores, ex-apadrinhado político, e aí a prefeitura ficou inchada, aonde não deu-se para fazer obra. Então, a avaliação que eu tenho, primeiro, porque tinha uma economia muito grande, e no segundo, não houve essa economia. Então, foi realmente um desastre o segundo mandato. E o que você acha assim, de áreas de atuação? Qual que é a principal deficiência da atual gestão? Da atual gestão? A gente vê muita falha na saúde, né? O atendimento à saúde é muito precário, e vemos também essa grande falha na educação. A insatisfação de muitos funcionários, principalmente da educação e saúde, porque o salário deles, sempre eles estão reivindicando um aumento de salário. A gente vê que assim, há uma insatisfação no atendimento à população geral dentro da cidade. Mas por quê? Porque às vezes nós temos um quadro técnico onde é coordenado, ou a chefia imediata é uma pessoa política. Sim. E aí, assim, os técnicos ganham um salário muito baixo, enquanto um cargo político ele chega lá ganhando seus 3 ou 6 mil reais, sem ter, talvez, em alguns casos, que são raridades também, vínculo com a própria cidade. Então, isso dificulta muito a vida da população em relação à saúde, educação. E aí, quando você não tem economia, você não consegue fazer obra. E aí a população reclama também das obras. Vamos ver perguntas do internautas aí para você. As perguntas são mais gerais no sentido da violência. Os moradores se incomodam muito com o nome de Ribeirão das Neves ser sempre associado à violência, à criminalidade. O que o senhor pretende nessa área, nesse âmbito? Realmente a criminalidade na nossa cidade é muito alta. Nós queremos melhorar a parceria com a Polícia Militar, né, cobrar do Estado que o Estado aumente o efetivo atualmente não é o suficiente, o Coronel Godinho até nos deu essa informação, os homens que ele tem lá é insuficiente. Mas nós temos agora que cobrar do Estado efetivamente o aumento desse número de pessoal na Polícia Militar e na Polícia Civil, visto que já existe um convênio da Prefeitura com a Polícia Civil e Militar. Esse convênio nós podemos ampliar ele, dar uma condição melhor para os agentes que lá têm, os policial militar, o Polícia Civil, e a gente buscar essa parceria. Vamos criar também a Guarda Mirim na cidade, temos que ampliar o número de agentes que nós temos, agentes de trânsito, os guardas municipais, para eles fazerem a segurança até nos órgãos públicos, nas escolas, no posto médico, porque eles fazendo essa segurança do posto médico e nas escolas, ele dá segurança para as pessoas que estão utilizando. O usuário vai ficar mais satisfeito. Esse vai ser o nosso grande investimento na área da segurança. A Guarda Municipal lá, você sabe quantos homens tem atualmente? Me parece que são 95 homens, 85 ou 95. E em termos de função e de quantidade, você está satisfeito, na sua opinião? Não, nós temos que dobrar esse número. No mínimo, teríamos que ter, até mais que dobrar. 200 homens seria um número assim, quase ideal para tomar conta desse setor aí que é o órgão público nosso. Entendi, dos equipamentos do município. Isso, né? E ao mesmo tempo da segurança para as pessoas que utilizam, né? A gente estava falando um pouco da sua história aqui, Marquinhos, e você chegou a presidir a Câmara. Então você já teve, vamos dizer assim, do outro lado do balcão, você sendo eleito prefeito, que relação que você pretende ter com os vereadores da cidade? Com certeza será a melhor possível, porque, na realidade, eu sei que existe aí 271 candidatos aí almejando as 14 vagas, mas conheço grande parte deles, a gente sabe que muitos deles estão muito bem intencionados. Porque a gente quer fazer um relacionamento muito próximo à Câmara, mostrando para a Câmara o que dá para fazer realmente e o que não dá para fazer, sem criar uma grande expectativa, porque todos que estão entrando ou os que já estão lá dentro criam sua expectativa na nova gestão. Mas vamos mostrar a eles o seguinte, que nós temos toda a capacidade de fazer uma administração eficiente, que é isso que a população quer e que a Câmara eleita também com certeza vai querer fazer. Como é que está essa relação atualmente entre o prefeito e a Câmara? Eu não sei te informar, mas me parece que é muito boa, porque a gente não tem notícias que há uma divergência em projetos que o prefeito envia para a Câmara, sempre todos são aprovados lá. A gente teve, acaba sempre vindo esse assunto, né, que aí a Letícia citou, que é a questão da violência, mas também que é um assunto associado, que é o fato de Neves custodiar praticamente 5 mil detentos atualmente, em 4 unidades penitenciárias, uma delas feminina, não é isso? Com certeza. E, entretanto, o governo de Minas, numa iniciativa recente de implementar a primeira PPP
uma parceria público-privada na área de penitenciária no município, que parece que houve uma rejeição de boa parte dos habitantes, dos moradores de Neves. Qual que é a sua opinião sobre essa iniciativa, esse empreendimento novo? Na realidade, o Estado ele tem uma dívida muito grande com a cidade, porque já abriga mais de 5 mil detentos, e agora o complexo me parece que vão ser mais 3.040. Vamos chegar a quase 10 mil homens lá dentro. Não temos como barrar mais o que está sendo construído, mas nós vamos ter um relacionamento com o Estado muito sério, o Estado ele tem que realmente repor essa perda da cidade. Porque se nós temos 5 mil, vamos chegar a 8 mil homens, nós não diminuímos esse número jamais. Esse número vai ser substituído, aqueles que já cumpriram pena, aqueles que vão saindo, vêm a falecer também. Então, qual que é a nossa ideia? De sentar com o Estado e fazer uma proposta ao Estado que a cada preso que a gente tenha na cidade, ele pode fazer obra na cidade. Então, a cada preso que seja mensalmente, que ele consiga fazer um investimento na cidade, a cada cabeça de preso que tiver na cidade, é 10 mil reais ou 100 mil reais por preso. Porque aí ele vai amenizar o que nós já sofremos esses anos todos. Né? Visto que todas que entraram lá tiveram consentimento das administrações que estavam lá. Sim. Ou seja, isso vai demandar muito diálogo político com o Estado. Com certeza. Como é que você pretende fazer isso? Assim, você vai pedir ajuda a algum deputado, de repente, algum secretário especificamente? Como é que você pretende dialogar com o governo de Minas e mostrar para ele, olha, do jeito que você disse aqui para a gente, olha, o Estado tem uma dívida com Ribeirão das Neves? Nós sabemos da sensibilidade do governo do Estado. Anastasia, ele mostra ser um dos maiores administradores do país, né? A gente fica muito satisfeito com o perfil dele. Temos a certeza que o PRB atualmente, PRB 10, que eu sou presidente, sou candidato por ele é base do Estado. Ele tem 2 deputados na base do Estado, Gilberto Abramo e o Carlos Henrique. Então, assim, temos as portas do Estado onde a gente vai bater realmente, através dos deputados, não só desses 2 deputados, mas de todos os deputados da Assembleia. Sim. Porque quase todos eles, né, na sua totalidade, quase todos, tiveram voto em Neves. E aí também tem uma dívida dos deputados que nós vamos cobrar junto aos deputados. Ao Estado. Aqui em Contagem tem uma situação, em Nova Contagem, onde fica a penitenciária Nelson Hungria, que eu acredito que seja uma situação semelhante a Ribeirão das Neves. Que o detento não vai sozinho, muitas vezes a família vai junto, a mãe ou a esposa do detento com os filhos vão para lá. O que significa mais demanda para a saúde, para a educação, para a habitação. Isso é uma realidade também? A realidade nossa é essa mesmo, porque na realidade os presos que nós temos atualmente, basicamente 80% das famílias deles migraram para Neves, estão morando em Neves. Então a demanda nossa, a demanda da saúde e educação é assim, fora de série, muito alta. Temos que buscar essa alternativa com o Estado, mostrar isso para o Estado, que além dos presos, nós estamos recebendo também as famílias também. Dos 3.040 que vão chegar, nós vamos receber muitas famílias deles lá. Entendi. Ô Marquinhos, você citou aí, o que é importante a gente salientar, que o PRB é um partido historicamente ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Uma curiosidade que você já deve estar cansado de responder, mas que a gente tem que perguntar. Se você é da igreja, qual que é o peso da igreja na sua candidatura? Na realidade, não sou da Igreja Universal, nunca fiz parte da Igreja Universal, mas o PRB, há 2 anos atrás, ele tomou uma decisão de desvincular um pouco, né, da Igreja Universal. E eu tive a oportunidade, na época, de presidir o partido e estou até hoje. Então, nós não temos essa ligação nenhuma. Desde quando? Eu estou presidente tem 1 ano e 8 meses. Né? 1 ano e 8 meses que eu estou presidente do partido. Mas não chegou a ser vereador por ele? Não cheguei a ser vereador por ele, não. Então, a igreja tomou a decisão o PRB tomou a decisão de se desvincular da Igreja Universal. Então, a gente não temos a Igreja Universal com a gente. Nós temos realmente, dentro da nossa chapa, o candidato da Igreja Universal a vereador. Sim. Né? Que provavelmente vai ter uma votação muito boa devido ao número de pessoas da Universal que tem na cidade. Entendi. Letícia. A Débora de Ribeirão das Neves está perguntando sobre as melhorias que o senhor pretende fazer no transporte público. O transporte público, nosso transporte público específico de Neves, ele é o pior da região metropolitana. É a passagem mais cara, além de ser a mais cara, ele é o que mais, os ônibus mais quebram, os ônibus andam mais sujos. Quer dizer, nós temos uma proposta registrada em cartório que nós vamos melhorar o transporte público através de concorrência
de colocar concorrência dentro da cidade, visto que hoje em dia a cidade tem quase 300 mil pessoas e só existe 2 empresas executando esse serviço. Temos a intenção de dar um prazo às 2 empresas de melhorar o transporte. O prazo seja de 90 dias, 120 dias, mas a não melhora, vai haver a quebra da concessão e nós vamos colocar vamos tentar no mínimo 2 empresas para Justinópolis, para a região, e 2 para Neves, para valorizar até mesmo as empresas que estão lá dentro, eles vão ter a concorrência para eles melhorarem. Então vai ser a opção que eles vão ter. Porque as pessoas que estão mais na ponta de Neves, eles demoram quase 2 horas para chegar em BH. Sim. E a maioria da nossa população, praticamente 70%, ela trabalha em BH, em Contagem, em Betim. Então as pessoas sofrem realmente dentro do ônibus. E é só uma empresa que detém? Existe um em Justinópolis e um em Neves. Entendi. Temos, na realidade, ter mais concorrente. Entendi. Né? Onde não há concorrência, não há um serviço de qualidade. É verdade. Ô Marquinhos, foi em 2010 que o governo de Minas se transferiu ali para a pontinha de Belo Horizonte, na região norte, tendo como vizinhos ali Ribeirão das Neves, nem tão próximo assim, mas Santa Luzia e também Vespasiano, ali mais ao lado. E isso mexeu com a cabeça dos servidores do Estado, evidentemente, mas também mexeu ali com toda a região, né? Depois do desenvolvimento de Confins, né, a revitalização de Confins, o chamado eixo norte de Belo Horizonte ali teve praticamente uma revolução. O que isso trouxe de bom e de ruim para a cidade de Neves? Vamos falar o que trouxe de ruim. Na realidade, trouxe um volume muito grande de carros nas ruas. E nós temos uma dificuldade muito grande entre Neves e Justinópolis. Existe uma MG, que ela começou a ser duplicada e parou. Então, assim, esse transporte público que a gente acabou de falar, ele ficou mais prejudicado ainda. As pessoas que usam ônibus, são a maioria na cidade, elas ficaram muito prejudicadas. Então trouxe um volume de carro, trouxe novas pessoas para a cidade, trouxe a construção de vários prédios, casas germinadas, de todos os níveis, desde o nível menor de um prédio mais simples, mas até numa qualidade melhor. Então, assim, a cidade está recebendo muitas pessoas. Muitas pessoas. Temos a certeza que a cidade vai passar dos 400 mil nos próximos 5 anos. Moradores da cidade. Então, isso trouxe o quê? As pessoas querem ficar mais próximo da cidade administrativa. Isso foi um prejuízo enorme para a cidade. O que trouxe de bom? Trouxe visibilidade. Agora, a Neves tem muito terreno, nós podemos, na próxima administração, trazer muitas indústrias, vai estar muito, muito próximo. Então, trouxe uma valorização também dos imóveis. E o que a gente pretende? Cobrar realmente do Estado que essa duplicação que começou a ser feita, que ela seja concluída. Isso é a LMG, né? É a LMG, que são aí 10 quilômetros de estrada. Visto que nela, infelizmente, acontecem ainda vários acidentes ainda, e as pessoas que a utilizam, se ela pega um caminhão pesado nela, ela fica aí 30 minutos em 10 quilômetros. Quer dizer, o desgaste das pessoas cansado, vindo do serviço ou indo trabalhar, as pessoas demoram a chegar em casa, e sem falar que os pais, os pais de família não conseguem ter o que é mais precioso, de estar com seus filhos. Os filhos saem da escola, ele fica aí 2 horas depois sem ter um contato com os filhos. Então a gente tem que cobrar isso do Estado, que o Estado faça a duplicação imediata. Me parece que, pelos levantamentos que a gente fez aí, que mais de 60% da população de Ribeirão das Neves são constituídos de jovens, até 29 anos. E, no entanto, boa parte deles, dos jovens, está ali submetido ao chamado risco social, a carência, exposição às drogas e tudo mais. Como você pretende, Marquinhos, lidar com essa questão do ponto de vista de gerar alternativas de lazer e educação para os jovens de Ribeirão das Neves? Nós temos que pegar o que nós temos atualmente hoje, são os campos de futebol, são as quadras, e temos que revitalizar todos, porque temos a consciência, os pés no chão, que não adianta a gente criar várias alternativas e não conseguir mantê-las. Nós vamos criar alternativa nas avenidas sanitárias, que foi feita pelo Estado agora há pouco, para as pessoas terem condição de fazer a sua caminhada e de fazer seu exercício físico. A academia da cidade, para mim parece que Contagem até funciona muito bem. E não é um custo muito alto. Mas a nossa base é o quê? É de trazer as indústrias para gerar um emprego, para que esses jovens, até 29 anos são a maioria, para eles terem a oportunidade de trabalhar próximo à casa deles. Trabalhando próximo à casa, eles vão ter como utilizar essas áreas que nós vamos revitalizar. Então, a coisa tem que ser ligada à outra. Entendi. Marquinhos, infelizmente o nosso tempo se encerrou. Eu pediria para você deixar uma mensagem final para o eleitor de Ribeirão das Neves em relação a sua candidatura. Por que ela é a melhor para a cidade? Certeza. Nós temos a ciência que nós somos a melhor opção, porque temos os pés no chão e vamos fazer a administração mais eficiente, tratando das pessoas com carinho,
tratando as pessoas com o direito, o respeito que elas têm. Vamos fazer uma administração equilibrada, onde as contas vão estar equilibradas, nós vamos economizar para a gente conseguir fazer as obras. As pessoas podem ter certeza que votando em mim, votando no 10, Ribeirão das Neves vai se transformar. E só lembrando que o nosso partido ele é base do Estado, ele é base do governo federal, nós vamos ter a condição de cobrar tanto do Estado quanto do governo federal. Votando 10, com certeza a nossa cidade vai ser 10. Ok, Marquinhos, obrigado pela presença aqui e a gente deseja boa sorte. Obrigado. Obrigado, Letícia. Obrigada. Também você que nos acompanhou. Muito obrigado, e lembrando que o Jornal Tempo, a Sempre Editora, já fez sabatinas com os candidatos, os dois principais candidatos a prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda e Patroso Ananias, e na semana que vem nós receberemos aqui ao longo da semana os demais candidatos que concorrem aí ao comando do Executivo de Belo Horizonte. Então, até lá.